De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Luciano Patrocínio. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, obrigado, por essa oportunidade da gente vir divulgar um pouquinho do nosso trabalho, que agora é para os nossos irmãos lá do Sul. Luciano, a gente vê aí, várias frentes, de arrecadação, de ações, etc. A gente vê a calamidade pública, que se abateu, e vocês estão trabalhando em cima de uma questão que a gente ouve falar pouco, que é medicamentos. Sim, até a gente foi cobrado em função de ajudar o pessoal que já vem trabalhando, o pessoal da Adriana, lá da Rodonaves, o próprio Eduardo Risse, os bombeiros civis estão trabalhando, a Eliana do Real, e outras pessoas estão trabalhando, angariando alimento, produto de higiene, roupas, cobertores, mas que a gente a gente trabalha na área da saúde, então a gente procura não misturar, porque tem pessoas que já estão dedicadas a isso e sabem muito bem aonde correr. E nós procuramos fazer esse lado da saúde, a parte de medicação, porque agora vem a fase mais crítica também, após esse salvamento do pessoal, a baixa das águas, que vai ter alguma epidemia de saúde, diarreia, cólera, essas coisas pode ter esse problema. Pode não, vão ter. Cólera, leptospirose. Sim. Então a gente está precisando, e eles já recebi um vídeo solicitando alguns medicamentos que estão em falta. Inclusive estão em falta da vacina antitetânica. Então aquilo que a gente puder conseguir, junto às secretarias de saúde que tem medicamentos próximo ao prazo de validade, pessoas que tenham em casa o medicamento, vamos falar assim, uma azitromicina, tenho 2 comprimidos lá, está fechado e está na validade, pode nos enviar que a gente vai encaminhar isso, alguns fungicidas, cremes, pomadas, que depois eu passo aqui. Então isso é muito importante, ao invés de deixar na gaveta, pode nos trazer que a gente vai dar um bom encaminhamento. O que a gente tem que lembrar, que várias unidades de saúde, hospitais, etc., também foram atingidos pela enchente e se perdeu o material. Então, isso também é um agravante aí quando a gente pensa nesses cuidados. Olha, por que tem falta? Porque a gente viu que a tempestade varreu muitas unidades e que se perdeu o estoque. E lembrando que agora, terminando as chuvas para eles, pode até começar diminuir a água, entra o frio. Então, existem as doenças respiratórias, Então, a gente precisa trabalhar esse lado também da saúde, porque ele está em colapso, o Estado está em colapso. Então, eles vão precisar de forças para reconstruir. E nós, do Grupo Ajudar Sempre Sem Fronteira, vai tentar, de alguma forma singela, pelo menos, amenizar um pouco quanto à questão de medicamentos. Tem algumas secretarias de Estado de saúde, de municípios já estão enviando alguns medicamentos, e algumas pessoas também que estão enviando para a gente aí. E destacando isso, porque a gente tem uma quantidade imensa de municípios que foram atingidos, cada um com a sua necessidade específica, A gente vê a estrutura que foi montada no Estado, de atendimento, porque é justamente isso, se centraliza as doações ali e se permeia de acordo com a necessidade de cada município específico, porque é isso, Alguns a gravidade maior é com alimentos, em outros com medicamentos, em outros um pouco de tudo, para conseguir. E a gente sabe que vai levar tempo, Vai. A tragédia, no primeiro momento, a gente está falando aí em resgate, em ações mais emergenciais, mas no segundo momento é isso, É o que vem de problema de saúde e reconstrução. Exatamente. Então, agora o segundo passo que eu vejo, as doações estão chegando lá, Graças a Deus, pelo que a gente pode ver, vídeos que a gente também recebe. No caso, a gente tem aluno que tem a família em Novo Hamburgo, tem em Canoas. Eles veem, as doações estão chegando, e agora a gente precisa também pensar não só na alimentação, mas também nos cuidados da saúde desse pessoal, que vão precisar de um grande apoio nosso e do Estado, no caso, Brasil. Exatamente, porque a gente tem isso, de 497 municípios, 414 tiveram algum grau aí, de problemáticas, uns mais, os outros menos, Então, de fato, está se avaliando aí a necessidade de cada um, E a questão prática, que vai ser reconstruir pensando nessa problemática já, O Estado vai ter que passar por uma questão de se repensar
se falava aí da questão de algumas décadas atrás que se teve, em especial na capital, enchentes similares, etc. Olha, você não pode construir de novo nessas áreas. Não, é um aprendizado. Se eu fiz aqui, está errado, tentamos fazer na segunda vez, continua, então a gente tem que ir para um lugar mais alto, né? Porque todas as cidades, na verdade, em qualquer lugar do nosso país, elas são criadas nos cursos d'água, né? Mais próximo à água. Então isso é natural já mesmo os índios, né? As aldeias sempre ficam na beira dos rios. Então isso aí já é uma coisa que já vem na cultura. Agora acho que é uma hora de repensar nessa condição de reconstrução. Luciano, pensando aí, né, no que vocês estão arrecadando, que tipo de medicamento? Olha, a gente está tendo aqui no caso para parte de vermicida, né? Então, a ivermectina, a anita, antibióticos, azitromicina, amoxicilina. Isso, amoxicilina, metronidazol, pomada e comprimido, albendazol, clavulin, né? Corticoides em geral, qualquer um, antihistamínicos, omeprazol, pantoprazol, isomeprazol, cloritrimazol, creme e outros antifúngico, nistatina, dexametasona, neomicina, hidrocortisona e corticoide, pomadas, né? Depois dipirona, os antitérmicos, dipirona, diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, ciclobenzaprina, aerosol, spray, né? Oral também, fluconazol, que é fungicida também, potente, vitamina C, xarope para tosse e anti-inflamatório. E também, quem tiver alguma coisa, anticoncepcional, porque deve ter tido nessa parte uma perca muito grande. Então, o que tiver, a gente vai estar enviando. Perfeito. E olha, quando a gente fala desse rol de medicamentos, a gente está pensando aí que estão completamente conectados com o problema vivido, né? Então, antiparasitário, por quê, gente? Enchente, a chance de você pegar um parasita é gigante. Antifúngico, mesma coisa, né? A gente sabe que no pós, né, a gente vai ter muita gente doente e com problema ligado a essa questão. E aí precisa se fazer uma ação pontual, né? E às vezes você vai medicar até sem conseguir fazer exame nas pessoas. Exatamente. Como preventivo, até para não ter problemas depois. Eu falo assim que é uma calamidade atrás da outra, né? Então vem a enchente, agora vem o frio, né? Vem a fome, vem a sede, a água também está um problema muito sério. Sim. Lá. Mas a gente está focado diretamente nos medicamentos para que chegue de uma forma mais rápida e a maior quantidade possível. Exato, né? Porque retomar coisas básicas, como a gente está falando, né? Que é abastecimento de água, abastecimento de energia, etc., ainda vai tempo, né? Sim. A gente viu várias frentes aí, né? Viu a compra pesada, né, de purificadores de água que estão sendo distribuídos no estado, né? A própria estrutura do Exército tentando recuperar várias estruturas. O Estado de São Paulo disponibilizou profissionais da Sabesp para tentar recuperar bombas, etc., mas ainda vai tempo, né? A gente está falando aí de um estado que é do tamanho de vários países da Europa. A região atingida é muito grande e exige um esforço colossal para a recuperação. Sim, isso aí não tem dúvida, né? Acho que agora é hora de unir forças. Hoje foi o estado do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Amanhã a gente não sabe se pode ser Minas, se pode ser o estado de São Paulo, se pode ser Batatais, não sabe. Então acho que é o momento da gente unir forças e trabalhar juntos e da melhor forma possível. E organizar o mais rápido possível essa logística da reconstrução deles, né? Isso aí acho que é o mais importante nesse momento. Exatamente. Né? E de fato, a gente tem visto situações de pessoas que perderam tudo, né? A gente comentava aqui de empresas, né, que perderam todo o patrimônio. Isso. Então a gente está falando inclusive do sujeito que já não tem mais emprego, né? Porque a empresa onde ele trabalhava quebrou porque não tem mais equipamento, não tem estrutura, né? Então, de fato, vai ser uma ação aí que a gente vai passar por alguns anos para, de fato, a recuperação dessas cidades. O que se perdeu em dias, né? Vai demorar muitos anos aí para a gente reaver da forma que era, né? Ou pelo menos quase aquilo que era. E como a gente estava falando no intervalo também, a questão ambiental, né? Que é uma preocupação muito grande. E isso aí tem a ver com a gente agora. Sim. É difícil? Mas a gente às vezes vai ter que repensar todo o nosso futuro
em relação ao que a gente está vivendo hoje. É difícil, mas ninguém quer perder sua comodidade, né? E para ter um cuidado com o meio ambiente, às vezes a gente precisa perder a nossa comodidade. Exatamente, vai ter que abrir mão de alguns luxos aí para poder reverter a situação, ou a gente vai conviver com problemas como esses na rotina e ter que ficar recomeçando, restartando o tempo inteiro, né? Acho que ninguém tem fôlego financeiro, psicológico para aguentar isso o tempo todo, e eu acho que dá para cada um fazer um pouquinho, né? Exatamente. Não esperar mais a tragédia chegar para a gente poder aí tomar as atitudes que são necessárias, desde que seja coisa mais simples, né? Olha, vou plantar uma árvore na frente da minha casa. Já está ajudando aí com um pouquinho a fazer a diferença. Batatais era uma das cidades mais arborizadas, né? Hoje é difícil a gente ver um bairro totalmente arborizado como era antes. Então, acho que isso poderia voltar, né? De uma forma assim, que quase obrigatória. Ter um modo disso aí acontecer novamente. Porque a cidade também mudou o clima, o nosso entorno também, só a plantação de cana, as matas, né? Determinados pontos aí já não tem mais. E isso aí é o que a gente tem que ver agora. Se eu não tenho uma árvore, vamos plantar. Outra coisa interessante, Luciano, sobre o meio ambiente, foi quando a questão da gente trabalhar com os medicamentos de baixo... A validade dele baixa, né, nas secretarias de saúde, porque isso também custa, né, para a gente fazer o descarte disso aí, porque é cobrado em quilo. E quando a gente faz essa movimentação desses medicamentos, está numa validade curta, entre as secretarias, né, e isso aí já deixa de ser um custo e beneficia outras cidades que mais necessitam. Eu já tive aqui uma vez falando que às vezes a endemia que está numa região pode não estar naquela outra, que tem um medicamento, e isso pode ser trocado. É uma questão logística que também impacta o meio ambiente, não é? Sim, muito. Porque você está, de fato, aí, não é, impedindo que esse medicamento depois tenha que ser descartado. Se ele é descartado de maneira irregular, pode contaminar lençol freático, gerar uma série de problemas. Então, fazer uma doação do medicamento que está parado em casa ajuda a pessoa que está em necessidade, ajuda o meio ambiente, não é? Ajuda toda a cadeia aí. É simples. Se a gente fala, mas é um comprimido só, né, ou um vidrinho só de antibiótico, eu vou jogar aqui na água. Só que ele não sabe o que é que ele está matando na flora, né? Se eu jogo na terra, o que eu estou matando naquela região onde foi jogado? Isso pode ir contaminando, né? Então a gente vai tirando o meio natural da natureza de ter proteção e tudo mais. Então a gente continua trabalhando nessa condição de melhorar essa arrecadação, a troca de medicamento entre secretarias, e agora todos que puderem ajudar, a gente enviar para o Rio Grande do Sul. E, Luciano, posto de arrecadação, onde a pessoa pode deixar o medicamento, é a pergunta aqui da Vânia. Olha, hoje está na minha empresa, na Excalibur, tá? Na rua São Paulo, 1648, aqui próximo à Festa do Leite, tá bom? E tem a Rodonaves também, né? E já estou tentando, já vou colocar no Instagram as outros pontos que foram de arrecadação, tá? Mas por enquanto esses dois pontos aí, que é a Rodonaves, né? E a minha empresa, a Excalibur. E qualquer dúvida também pode entrar pelo Zap em contato 16 9821 53620. 16 9821 53620. Muito bom. Queria aproveitar publicamente, né, te parabenizar, né, pelo título de cidadão benemérito, né? A gente acompanhou aí o projeto da Câmara Municipal, extremamente merecido, né, Luciano? E vendo inclusive a sua fala, né, que amplia o projeto, né, de lei aí que te deu o título, mas a todos, não é, que colaboraram de alguma forma com o Ajudar Sempre Sem Fronteiras, que tem um reconhecimento, não é, de órgãos da ONU, enfim, que a gente vê o quanto o projeto ganhou dimensão e fez e continua fazendo a diferença. Exatamente. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu, que vem acontecendo na minha vida, né? E também o que aconteceu pela condição de estar no grupo. E esse título, eu falo mais uma vez, todo título que eu recebo, Luciano, não é um título que o Luciano aqui recebe, mas sim para todos aqueles que participaram junto comigo. Porque se não fosse eles, eu não estaria nessa condição. Tá certo? A gente puxou a corda ali, né? Teve essa condição, mas cada pessoa que participou, direta e indiretamente, faz parte desse título, né?
E tanto que eu recebi pela ONU como pacificador, como doutor honoris causa, como também esse de cidadão benemérito. E, para minha surpresa, no dia que eu estava recebendo essa honraria, né, eu fui comunicado que fui indicado também para a medalha samaritana do estado de São Paulo. Então, para a gente isso aí, a gente nos dá um gás a mais, né, na nossa vida, na nossa condição de trabalho, e só nos dá mais força para poder prosseguir. A gente não trabalha em prol disso, mas se está vindo, a gente vai receber com todo carinho, né? E a gente fica muito lisonjeado com toda essa homenagem que a gente recebe. Não só da Câmara Municipal, porque eles são representantes do povo, mas toda a população batataense. E eu acho importante, né, não só a homenagem, mas a gente falar do projeto das ações, justamente porque vocês têm conseguido fazer uma coisa que hoje é muito difícil, não é? E na sua figura pessoalmente, que é reunir pessoas em prol de uma causa. Né? A gente tem uma sociedade que infelizmente é cada vez mais individualista, né? E que a gente vê especificamente nesse caso do Sul. Né? Enquanto tem pessoas tentando ajudar, ao mesmo tempo tem pessoas atacando quem está ajudando, né? Espalhando fake news, tentando comprometer o processo, ao invés de arregaçar a manga e fazer um pouquinho. Né? De fato, e isso eu posso falar assim, ó, que como Batatais, a experiência que eu tive em Batatais e tenho até hoje. Batatais é uma cidade muito acolhedora, né? Batatais tem um povo que ele é doado, ele se doa, né? Tem uma passagem aonde, na época do oxigênio, uma senhorinha ligou para a gente, falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um tapete que eu acabei de fazer, de crochê, vocês podem pegar e rifar. Sabe? Isso que é interessante. Às vezes as pessoas que menos têm são as que mais ajudam, né? Mas eu não posso reclamar. Batatais é uma cidade que ela é solidária, tá? Eu tenho essa certeza. Sempre vai ter aqueles que não, aqueles que pouco, aqueles que fazem muito. Então é desse jeito. Em todo lugar é assim. Então só tem que agradecer. Batatais é muito acolhedora, é solidária, tá? Agora, quanto a fake news, essas condições, Luciano, infelizmente a gente vai conviver. Sim. Né? Se a gente não tem uma informação clara, como a gente comentava, a gente pode dizer que é uma conspiração sobre aquilo que a gente não sabe, porque não há uma transparência. Exato. A partir do momento que há uma transparência, a gente começa a entender de fato o que está acontecendo. Exato. Mas ainda bem que a gente tem projetos aí, ações que são conhecidas, como é o caso do Ajudar Sempre, não é? Então, a minha dica para as pessoas é justamente essa, né? Olha, tenho dúvida, não sei como ajudar, né? Então, a primeira coisa é, na dúvida, né? Não espalhe o que não se sabe. Sim. E procure projetos que são confiáveis para fazer a sua doação. Luciano, quero agradecer imensamente, parabenizar novamente pelo título, deixar o programa sempre à disposição do projeto e esperar realmente aí que esse coração solidário do batataense, né, continue batendo em prol das boas causas. Não, isso eu tenho certeza, e mais uma vez quero chamar a população, né, médicos que tenham também as suas amostras grátis lá, que possam nos ajudar, porque é um momento crítico para eles. Às vezes agora lá no armário não vai ajudar em nada, né? Guardado, tanto em casa como no consultório, com uma amostra. Mas essas pessoas estão precisando um pouquinho mais que a gente e a gente pode fazer a diferença na vida deles.